grande problema da maioria das pessoas é querer chegar, ter sucesso, mas sem ter o ônus de todo o trabalho. Então as pessoas já pensam no resultado, mas como é que eu chego neste resultado? Então muita gente quer pegar alguns caminhos mais rápidos e muito mais fáceis, que no fim vão ser muito mais complicados. Hoje o que a gente mais avalia em seleção são as atitudes. Todos são potenciais, não são profissionais ainda, às vezes mesmo aquele que está saindo, né, da graduação, ainda não chegaram na profissionalização, mas a gente olha qual que é o potencial desse profissional que está entrando aí e o que ele vem a entregar de acordo com o que ele estudou. Faça o necessário. Se o necessário for tirar nota 5, que seja um 5 legítimo. De nada adianta um 10 em que você não aprendeu nada. E sim um 5 legítimo. Eu sempre falo isso. Também eu comungo dessa mesma opinião. A pessoa precisa ser feliz e precisa saber que existem várias oportunidades e vários campos que a gente precisa navegar, né? Você terminou a graduação, atualizou o LinkedIn, mandou currículos, entrou em um estágio e talvez nem saiba qual caminho seguir. E agora? Concurso, mundo corporativo, empreendedorismo, carreira acadêmica, liderança, especialização. As possibilidades nunca foram tão numerosas. E ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil se sentir perdido, não é mesmo? O mercado está mudando rápido e as tecnologias mudam na mesma velocidade. Mas uma pergunta continua a mesma para milhões de profissionais. Por onde começar uma carreira que realmente tenha futuro? Para se ter uma ideia, o Brasil bateu recentemente o recorde de jovens aprendizes e segue ampliando a entrada de novos profissionais no mercado. Ao mesmo tempo, pesquisas do Fórum Econômico Mundial mostram que as habilidades mais valorizadas pelas empresas estão mudando em velocidade inédita. Então, como se destacar quando todo mundo parece estar correndo atrás da mesma oportunidade? É sobre isso que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca sua inteligência em movimento. Eu sou Fabine Romão, diretora de graduação do IPOG, e hoje vamos falar sobre como você pode começar a construir a sua carreira profissional. Para essa conversa, tenho a honra de receber dois profissionais que observam o desenvolvimento de carreiras por perspectivas diferentes, mas complementares. Primeiro, recebo ele, Dadson Moraes, executivo de recursos humanos com mais de 25 anos de atuação em desenvolvimento humano, liderança e gestão de pessoas. Atualmente atua no IEL, acompanhando de perto a formação e a inserção de talentos no mercado de trabalho, além de ter participado da construção de culturas organizacionais e programas de desenvolvimento de grandes empresas brasileiras. Dadson, seja muito bem-vindo ao IPOG. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fabine. O prazer é todo meu retornar aqui e falar um pouquinho sobre educação e carreira. Muito bem. E também recebo o nosso querido professor Augusto Narikawa, que é nosso professor aqui do IPOG, graduado em Relações Internacionais e em Letras, tem especialização em docência do ensino superior, é mestre e doutorando em Educação, Linguagem e Tecnologias, pesquisador, consultor e especialista em Comunicação, Tecnologias e Desenvolvimento Humano. Atua diretamente na formação de estudantes e profissionais, acompanhando as transformações que estão redefinindo, na verdade, as competências exigidas pelo mercado. Professor Augusto, é muito bom ter você aqui conosco neste episódio do IPOGcast. É uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Então vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu me dirijo agora ao professor Augusto. Quando você olha para a trajetória profissional de alguém, qual costuma ser o maior erro de quem está começando uma carreira? Essa pergunta é muito complicada porque cada pessoa é uma pessoa. E como você acabou de falar, o mercado também vem redefinido. Mas eu acho que o grande problema da maioria das pessoas é querer chegar, ter sucesso, mas sem ter o ônus de todo o trabalho, né? Então as pessoas já pensam no resultado, mas como é que eu chego neste resultado? Então muita gente quer pegar alguns caminhos mais rápidos e muito mais fáceis, que no fim vão ser muito mais complicados e vão, de fato, talvez até diminuir, né, essa capacidade dele de potencializar o
profissional que tem cada um. Então, assim, eu vejo muita gente com muita pressa, mas ao mesmo tempo sem querer estudar, se capacitar, se preparar, analisar o mercado, que é uma coisa muito importante. Então, eu acho que tem ah, ah, receitas prontas, e isso é muito, muito ruim. Porque, na verdade, cada situação é uma situação, cada empresa é uma empresa, e cada pessoa é uma pessoa. Então, a velocidade de uma pessoa, ela é diferente de outras pessoas também. Então, hoje, principalmente a RH, a gente está vendo um movimento completamente diferente, né? Primeira vez desde a Revolução Industrial, que 4 gerações estão participando do mesmo movimento, de estar no mesmo local de trabalho. Mas esses conflitos todos, como é que se lida? Então, o grande erro é a gente pegar uma receita de bolo e falar, isso aqui vai dar certo. Inclusive para a gente. Certo, Dadson, e nesse contexto que o professor Augusto nos trouxe, né? E você que conversa diretamente com empresas que contratam jovens profissionais, o que mais surpreende positivamente um recrutador hoje, levando em consideração esse contexto que o professor Augusto mencionou, dessa receita pronta de bolo, né? Que todo mundo precisa ser igual, com as mesmas qualificações, as mesmas características. Qual que é o seu ponto de vista nesse sentido? Hoje o que a gente mais avalia em seleção são as atitudes, né? Porque todos são potenciais, não são profissionais ainda, às vezes mesmo aquele que está saindo, né, da graduação, ainda não chegaram na profissionalização, mas ou a gente olha qual que é o potencial desse profissional que está entrando aí e o que ele vem a entregar, né? De acordo com o que ele estudou, no caso de uma pessoa que já tem um conhecimento básico da teoria que traga para a prática. E aqueles que estão começando no mercado de trabalho agora, que são os estagiários, ou então os aprendizes, que ainda são mais novinhos ainda, são as atitudes que eles apresentam no processo seletivo. O como eles, já com essa historinha de vida que ele tem na mão, né, do pouco tempo que ele tem, mas o que ele traz de bagagem e qual que é o foco que ele, pelo menos, pensa que ele vai ter, porque a gente sabe que o bom seria se todos pudessem fazer uma análise vocacional para saber qual a profissão, mas sabemos que isso não é de fácil acesso, Acessível né? a todos, né? Mas e tem pessoas que entram em uma formação e depois ele descobre que não é bem aquilo, o seu desejo, a sua vontade, e parte para uma outra, e aí sim, né, tem o seu sucesso que se espera. Certo. Professor Augusto, nesse contexto, né, em que o Dadson trouxe a importância dessas atitudes das entrevistas, né? Muitos estudantes, eles acreditam que o diploma, ele não vai ser suficiente para abrir portas, né? Até por causa de um contexto atual, né, de pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, até sem qualquer formação técnica formal, né? Mas em que momento esses estudantes, eles percebem que a carreira exige muito mais do que o conhecimento técnico, que ele também é importante, mas considerando o fato de o Dadson ter nos trazido a questão das atitudes deste candidato, quando é que ele consegue perceber essa virada de chave de que também é necessário outros conhecimentos para além do técnico? Acho que hoje, já na própria entrevista, ele já entende. Uma das primeiras perguntas que nós fazemos enquanto recrutadores é: fazendo faculdade? Qual? Né? Qual é o período que você está e qual é a perspectiva de futuro? Então, não. Não é que o diploma ele seja único e exclusivamente um referencial de que você vai ter sucesso, mas já te ajuda muito. Não é à toa que no Brasil hoje a questão de pós-graduação está agigantando. E há um crescimento exponencial também na graduação. Por quê? Porque as pessoas estão também reconhecendo a importância da graduação. Então, houve um boom dessa história de, não preciso de graduação para nada, vou fazer um investimento aqui, vou fazer alguma coisa ali, não preciso me especializar em nada e vai dar certo. E hoje as pessoas estão tendo consciência de que não é bem assim. Então, é muito importante ter uma graduação, é muito importante ter uma pós-graduação. Eu sempre digo que a educação, ela é linear e ela é contínua. Então, se você fala, eu vou terminar o ensino médio e vou parar, não vai adiantar. Graduação, vou parar? Não vai adiantar. Então, você vai estudar a vida inteira. Até porque hoje nós estamos aí, e aí é minha tese de doutorado, né? Uma inteligência artificial que vai substituir muita mão de obra. Uhum. Então, hoje você está competindo com outros profissionais tão bons quanto você e, ao mesmo tempo, com a inteligência. E as pessoas falam, Augusto, vocês não têm medo de que a inteligência artificial tome conta do mundo, essas coisas meio apocalípticas? Não. Ela tem que nos servir. Mas ela tem que nos servir como? A inteligência humana, ela precisa sobrepor a inteligência artificial. Uhum. Nesse ponto, é fato. Então, como é que eu vou trabalhar isso?
me preparando para o mercado cada vez mais competitivo. Dentro dessas perspectivas, eu acho que é muito básico. Nesse contexto, voltando à questão que o Dadson sinalizou sobre a questão vocacional, né? Que nem todos têm a oportunidade de fazer um teste de fato para verificar em quais áreas, né? Você tem, se conecta melhor, se você tem mais dom para determinada área a outra, né? Nesse contexto, e aí trazendo esse aspecto que o professor Augusto trouxe da inteligência artificial, de ela substituir, né, em parte aí, mão de obra humana, né, eu pergunto para vocês dois, na verdade, né, existe um momento em que esse profissional, ele precisa parar de perguntar o que eu gosto. E aí ele passa a se perguntar qual problema eu de fato sei resolver. Porque é aí que ele passa a identificar a sua relevância, né? E nem sempre aquilo que eu gosto é aquilo que eu sei fazer de melhor. E aí, nesse contexto, eu gostaria que vocês trouxessem para nós quando que ele deve sair da questão do gostar, do se identificar e de fato encontrar aquilo que ele sabe fazer de melhor. O problema porque as pessoas hoje, para serem relevantes no mercado de trabalho, elas precisam saber resolver problemas. Elas precisam ser relevantes. Que hora isso acontece? Eu sou apaixonado pelo autoconhecimento. Eu acho que, inclusive, nós fizemos um trabalho recentemente de uma formação com alunos do ensino médio do SESI, em que a gente traz um autoconhecimento, eles entenderem do autoconhecimento, já para chegar um pouco mais pronto no mercado de trabalho. E quando eu falo isso, eu não falo só no início de carreira, não. Quando a gente faz programas de desenvolvimento de líderes, por exemplo, eu acho que o autoconhecimento precisa ser o primeiro módulo. As pessoas precisam se conhecer para poder saber fazer as suas escolhas melhores. Isso tem assessment, né, que pode acontecer, e também tem profissionais da psicologia, né? Acho que a própria terapia nos faz conhecer tão bem. Então, eu sou muito a favor desse tipo de autoconhecimento para que faça uma escolha, né? Eu até vou usar o exemplo, né? Eu vim de uma graduação bem diferente do que eu faço e fiz a vida inteira, que é recursos humanos, né? E depois eu parti para psicanálise. Então, eu me formei contador. Né? Olha que interessante. Isso. E só depois que eu fui ter o meu autoconhecimento, entendi que essa carreira é o que me faz mais realizado, e que eu podia buscar essa abertura no mercado que eu já estava inserido, que eu consegui, de fato, ter esse ápice, né? E a gente falando sobre a inteligência artificial, vou contribuir um pouquinho. Na semana passada teve o Congresso Americano de Recursos Humanos, né? Ele é o maior do mundo, foi em Orlando, e os cases e todas as temáticas que trazem é que o futuro continua sendo humano. Né? A inteligência ela vai contribuir, já contribui muito, mas quem vai comandar essa inteligência continua sendo humano. Falamos muito sobre autoconhecimento, falamos muito sobre saúde mental no trabalho, clima organizacional e tudo isso que a gente vem permeando aí. Só complementando uma fala, se me permite, professor. Por favor. Uma coisa muito importante. Se fala muito nisso, né, do humano, mas não é qualquer humano. Então, para cada vaga de trabalho, vai ser uma vaga de trabalho muito especializada. É um gestor, é um líder, etc. E sem uma graduação, sem uma pós-graduação, sem você estudar para ser aquilo, não há como. Né? Eu falo sempre, a evolução humana ela é bem diferente. Né? Então, a gente encontra um Beethoven, um Einstein uma vez a cada século. E, basicamente, com a inteligência artificial, cerca de 80 e poucos % de todo o trabalho operacional ele vai desaparecer. Mas vai ficar as boas mentes. Mas o que é uma boa mente? Aquela que é capaz, como você bem disse, Fabinho, de solucionar problemas e fazer com que aqueles problemas se tornem, então, um processo operacional em que você tenha começo, meio e fim. Né? O que muita gente se perde eu estou começando a fazer uma faculdade, mas por quê? Não sei. Porque meus pais querem que eu faça. Mas você vai trabalhar 30 anos, 40 anos da sua vida por algo que o outro gosta, então você vai sofrer. Me perdoe, mas você vai sofrer, né? Os meus avós, eles me diziam uma coisa muito certa. Você tem que fazer alguma coisa para você ganhar dinheiro e outra coisa que você gosta.
Tanto que eu fiz relações internacionais, que me deu dinheiro, e letras, que me deu um senso de satisfação gigantesco, pessoal, inclusive. né? E hoje eu posso me dar o direito de fazer psicologia, que é o que eu amo. Mas olha só, minha geração foi uma geração que não tinha essa possibilidade de transitar, de escolher, de falar, não, não gostei desse curso, né? Até porque nós não tínhamos essas condições, né, econômicas de falar, olha, eu posso desistir aqui. Não. Então, assim, tome muito cuidado com o que você monta, porque você precisa já ter um planejamento estratégico de que você vai ser. Então, é muito importante que você faça esses cursos, treinamentos, enfim, e conheça. Né? Essa geração nato digital, ela é tão esperta para navegar entre essa cibercultura que se estabelece. Olha o YouTube, né? Veja quais são as profissões que estão no momento, e o que você acha, como você se sente. E eu acho que o melhor dos mundos é quando o jovem, né, o profissional, o estudante, enfim, ele consegue identificar aquilo que ele gosta e aquilo que ele sabe fazer. Eu acho que quando ele consegue unir essas duas questões, é que eu acho que aí há uma realização de fato, né? Porque aí, ao mesmo tempo, ele tem uma realização pessoal fazendo aquilo que ele gosta, mas ao mesmo tempo ele tem uma realização profissional, onde ele consegue ganhar dinheiro, ter o seu sustento, enfim, proporcionar, né, as várias os luxos, na verdade, que a pessoa, né, e aí luxo é uma questão muito relativa, o que pode ser luxo para um pode não ser para o outro, então as questões que a própria pessoa, Conquistas as mesmo. conquistas que a pessoa deseja, né, as coisas que ela deseja até no âmbito material, né, então eu acho que quando consegue trazer essas duas partes, né, e consegue trabalhar isso, eu acho que é o melhor dos mundos. E aí, nesse contexto, é muito difícil para um jovem profissional que ainda não tem um currículo recheado, né, ter uma primeira oportunidade de trabalho, porque ele já fala assim, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá essa oportunidade? Dadson, como é que você vê isso? E como é que o IEL, inclusive, pode ajudar Isso, esse jovem estudante? Nós estamos, o IEL Goiás, ele é muito referenciado, nós estamos nas 27 federações do Brasil, e cada IEL tem a sua particularidade. Aqui no estado de Goiás é muito conhecido sobre o estágio, né? Eu sempre falo, tenho 28 anos de profissão, comecei por um estágio vinculado ao IEL, num grupo de concessionária, e também trabalhamos a qualificação do aprendiz também. Em especial a questão do curso de administração, gestão administrativa, auxiliar administrativo auxiliar administrativo na era digital. Certo. Então, o IEL faz parte aí já de histórias, né, muito construídas de carreira. Então, o estágio é uma grande oportunidade de ter esse conhecimento técnico, né, e o comportamental também. E aí eu estou falando do estágio, mas também começa na aprendizagem como jovem aprendiz, que também é uma grande oportunidade. Porque lá na empresa ele vai aprender a parte técnica e comportamental, que é as relações profissionais, né? E a gente estava muito falando sobre essa questão de como é o comportamento desse jovem no mercado de trabalho que ele está entrando agora, que até então o comportamento que ele tinha era gerado pela escola ou do lar, né? Ou pelo lar. Então, na empresa ele aprende muito isso e já é um grande pontapé. Eu sempre falo, aproveitem as oportunidades de estágio e de aprendizagem, porque são eles que vão te dar uma base para começar a trilhar a sua carreira profissional. É um pouco mais complicado ter oportunidades assim depois da graduação, porque não veio uma certa experiência anterior. Certo. Então, é um grande passo. E você trouxe um ponto muito importante, que é com relação ao estágio, né? A importância do estágio. E muitos alunos da graduação, na verdade, eles veem como estágio apenas como uma obrigação, um componente curricular que ele precisa cumprir ali ao longo da graduação. Eles, na verdade, não conseguem enxergar a importância deste processo dentro da graduação, do processo formativo dele, né? E aí, professor Augusto, eu lhe pergunto, como é que a gente pode fazer com que os nossos alunos enxerguem o estágio como uma vantagem competitiva? Fabine, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Grande parte disso, a culpa é nossa. Porque o aluno... Nossa professores. Professor, né? Certo. Porque o aluno vê como sofrimento, porque ele não consegue aplicar o conceito na prática. E é isso que nós estamos falando desde o início dessa conversa. Enquanto nós não compreendermos conceito e prática dentro de uma mesma perspectiva, a coisa fica chata.
né? Então, eu vou falar pelos meus alunos, né? A língua portuguesa. Tem gente que fala, gente, é horrível. Mas é horrível porque se você fala português o tempo todo. Ah, professor, porque é cheio de regras. Eu falei, sim. E se a gente aprender de um jeito que você vai aplicar na prática? As minhas aulas são todas aplicadas ao curso de Direito, para Psicologia, enfim, são muito focadas. Por quê? Porque quando o aluno ele entende que aquilo ali é do cotidiano e faz, e é importante, ele vai começar a querer estudar e vai começar a querer fazer a diferença. Estágio é a mesma coisa. Eu também comecei pelo IEL, né, lá, enfim, em 1900 lá, bolinha, e ali, quando eu fiz, não era nem remunerado. Uhum. Mas a primeira coisa que o meu gestor falou foi: preste muita atenção em tudo, porque isso aqui pode definir seu futuro. E toda a base que eu tenho, por exemplo, de marketing, que eu fiz aí numa empresa gigantesca, né? E foi maravilhoso, porque eles dão todo o suporte para a gente, então há um movimento. Então, quando você aprende sabendo que aquilo ali vai ser para a vida, é diferente de você só fazer por fazer. E o grande problema, talvez, seja porque muitos jovens não entendam por que estão fazendo estágio. Mas se você compreender que toda a sua base, ou grande parte daquilo que você viu na teoria vai ser aplicado ali na prática, é, talvez essa chave mude. E é preciso também que a academia comece a fazer com que o mercado se aproxime dos centros universitários, das faculdades, das universidades. Por quê? Porque é aqui que tudo acontece, que tudo começa, mas é lá que tudo termina. Não Uhum. adianta eu começar a fazer um excelente acadêmico se ele não vai ser um bom profissional de mercado. Então, ele precisa saber também, novamente, navegar, né? Quando nós falamos aí nesse mundo tão cibernético, é navegar, ele precisa transitar entre esses mundos, teoria e prática, entre o que eu quero, o que eu posso, que você também falou, Uhum. mas eu quero, eu posso, como é que eu vou fazer? Será que é tão impossível assim? Será que é tão distante? E hoje tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais, tá tudo na palma da nossa mão. Então, o conhecimento também é muito formativo, mas ele só é formativo a partir do momento que eu entendo para que ele serve. Então, tem gente que está repetindo a mesma aula tem 30 anos. Não há E nenhuma atualização. não há. E há 30 anos, gente, hoje o aluno ele não tem mais essa paciência, ele não tem mais essa tranquilidade de esperar 4 horas para entender no fim uma coisa que poderia sanar em 10 minutos. E por isso a preocupação das principais universidades, né, faculdades, enfim, né, as instituições de ensino superior, e aí o IPOG entra neste contexto, né, a preocupação de termos sempre matrizes atualizadas e um planejamento pedagógico que contemple todos esses aspectos que o professor Augusto mencionou, trazendo teoria e prática ao mesmo tempo para o aluno, para ele entender, na verdade, a aplicabilidade daquilo que ele está vendo em sala de aula, né, para ele ver, inclusive, relevância naquilo que ele está vendo, para ele poder aplicar lá no mercado de trabalho. Então, isso é fundamental, assim, a atualização de matriz curricular, a atualização do corpo docente, não no sentido de troca de corpo docente, mas sim de capacitação do corpo docente para que ele esteja, sim, capaz de trazer todos esses aspectos para dentro da sala de aula, né, e fazer uma aplicabilidade do conteúdo teórico, que é acadêmico, porque o mercado vê a academia, na verdade, como muito morosa, né? Então, tudo demora, tudo tem um ciclo, né? Então, a academia ela precisa ser mais ágil também para atender as necessidades de um mercado que está pulsando, né? E desejando profissionais aí cada vez mais capacitados, né? Eu gostaria de voltar num ponto que a gente falou sobre as questões comportamentais, né? Você mencionou lá no início, Uhum. Dadson, sobre a questão das atitudes, né? Dos candidatos nas entrevistas. Então, eu queria lhe perguntar, Dadson, qual habilidade comportamental você considera assim que hoje vocês sentem mais falta nessas pessoas que vão a essas entrevistas? Assim, qual é o gap que vocês identificam como mais comum nessas entrevistas, em termos de comportamento? Comportamento. Bom, eu acredito que a principal é a espera, né? O mercado hoje tá muito rápido e a busca também do aluno pelo conhecimento e pelo crescimento ele é muito rápido também. Então, eu acho que essa espera da competência de entender que as coisas vão acontecer no tempo que é o mais certo e com o conhecimento, eu acho que é o que a gente espera. Ao mesmo tempo que espera muita atitude, mas também que tem que entender que também não é tão rápido como se imagina. Nós estamos vivendo uma época de digitalização o tempo todo, né, inteligência artificial, em que as coisas acontecem com um clique, né? Só que lá na empresa as coisas tendem a não ser do mesmo jeito,
quer um crescimento tão acelerado como alguns esperam que seja. Professor Augusto, nessa geração que nós temos de alunos aí, né, que são impacientes, que não conseguem esperar, né, Isso, pelo momento paciência, certo exato. em fazer as coisas, como que nós desenvolvemos esta habilidade aqui no ambiente acadêmico? Como é que a gente consegue fazer com que o aluno tenha paciência? Primeiro, eu acho que a gente precisa tirar uma coisa que você falou tão bem. Tirar esse muro da academia, do professor e do aluno, como se nós estivéssemos em mundos completamente diferentes. Quando eu falo ao meu aluno, eu falo exatamente como alguém que está no mesmo patamar que ele. Porque nós estamos. Hoje ele precisa de mim, mas amanhã eu posso precisar dele, né? Dois, ele precisa compreender o processo. Quando ele compreende o processo, ele espera. Eu posso até citar um case daqui, que é Claro. muito legal. No direito, primeiro período, nós colocamos o julgamento da Capitu, para que eles pudessem ter prática, né, com literatura, envolvendo língua portuguesa, né, a área criminal, enfim. Os meninos ficam com os olhinhos assim brilhando e os julgamentos são a coisa mais importante. Este semestre, 3 alunos que queriam parar por algum motivo, que queriam desistir, falou, professor, depois desse movimento, depois dessa experiência, me deu um gás, me deu uma vontade de continuar. E eu falo, então, você já sabe onde você quer chegar. Então, são, acho que, pequenos atos que nós fazemos que promovem no aluno uma coisa que é a vontade de permanecer, né? Uhum. Quantas vezes, a família, nos corredores, nós paramos e conversamos com o aluno, ele às vezes quer desabafar sobre a vida, né? E você, às vezes, transforma, você modifica, você dá um conselho que ele vai levar para a vida. E isso ele vai trazer, né? Vai fidelizar, não somente como aluno, mas como ser humano, né? Uhum. Eu acho que a empatia, e aí envolve todos os setores de uma empresa, ela precisa ser maior. Nós estamos vivenciando um mundo em que as pessoas já não têm mais empatia. Não tem um carinho, não tem um sorriso, não tem um bom dia, não tem nada que fortaleça laços. E nós somos pessoas, precisamos de outras pessoas. Hoje nós somos tão individualistas, né? Vivemos com tanta pressa, mas às vezes uma sentada com um café, uma conversa de 10 minutos, a gente muda completamente a nossa perspectiva. Augusto, isso é ruim, não é síndrome de Gabriela, né? Na psicanálise fala Uhum. síndrome de Nasci Gabriela. assim, Vou morrer vou assim. morrer Gente, assim. isso é tão 1980, né? Tão cringe. Vamos ser mais modernos, né? Então vamos. Eu sempre falo, a tecnologia, ela trouxe tudo de bom. Velocidade, rapidez, aproximou, né, coisas que eram muito distantes, tirou fronteiras, mas tem uma coisa que ela não consegue fazer. Dar ao outro essa responsabilidade humana do acolher, do fazer você se sentir importante, né, e fazer o outro também se sentir importante. Então, ao findar dos semestres, né, esse semestre foi muito especial para mim, o olhar dos alunos ao agradecer é uma coisa que não tem valor. Melhor, Uhum. não tem Não tem preço, preço, tem tem valor. valor. E isso é uma coisa que não se paga, não se precifica. É o que faz valer, na verdade, a profissão do professor, né? Com certeza, É o que faz essa... valer o dia a dia do professor, né? Porque não é fácil. Né? Acho que professor nesse novo contexto, né? Dessa nova geração, em que eles não têm paciência, né? Que eles querem uma resposta pronta, e às vezes não admitem que um professor pode não saber sobre aquele assunto que ele está procurando. Ou a resposta venha mais rápido pela IA, num tablet, num celular que ele está ali utilizando durante a aula, do que o próprio professor dando a explicação, né? Então, eu acho que esses pontos que o professor Augusto trouxe são de extrema importância, né? Assim, eu acho que é nosso papel enquanto professor, enquanto instituição de ensino, também trazer isso para o ambiente acadêmico, né? Eu acho que você ficar muito na parte técnica ou apenas na parte técnica, né? Claro, você tem aí diretrizes curriculares que devem ser cumpridas, até porque você está formando alguém tecnicamente numa determinada área, né? Mas você trazer esses aspectos, né, do ser humano, das pessoas, realmente tratar como pessoas e não só como um número de matrícula, né? Assim como nas empresas, né, você não tratar apenas como um registro profissional ali que o colaborador tem, né? Mas você tratar de fato as pessoas como seres humanos, né, que têm as suas angústias, as suas dificuldades, os seus desejos, né? Eu acho que isso é de extrema importância, né?
E vocês, na verdade, acompanham esses profissionais, né? Todos esses, dos diversos perfis de profissionais. Existem profissionais que deslancham, alunos, né? Alunos que entram no mercado de trabalho, que é impressionante como eles deslancham, e quando você vê, eles já estão lá na frente, e tem outros que já vão num ritmo mais lento, mais desacelerado, né? Como que vocês diferenciam esses dois grupos? Me dirijo agora ao Datsun, né? Como vocês diferenciam, como é que vocês percebem esses dois grupos? Porque eu entendo que os dois têm características importantes, Sim. não uma mais importante que a outra, mas são grupos diferentes, né? E que se desenvolvem de forma diferente. Você já havia mencionado isso Sim. em perguntas anteriores, né, Datsun? Sim. Assim, porque as pessoas são diferentes, cada uma tem seu ritmo. Então, como é que o mercado enxerga também esses dois grupos, né? Tem Sim. aquele que você vê que está lá na frente, mas existem outros que vão num ritmo mais lento, mais comedido, né? Então, como é que vocês, enquanto profissionais, enquanto empresa, conseguem perceber esses dois grupos? O RH, ele tem há muitos anos o grande desafio que é observar os potenciais, tanto interno quanto externo. Acho que nunca foi tão difícil recrutamento e seleção como se está hoje, né? E olha que oportunidade tem, mas não tem mão de obra qualificada e às vezes nem a mão de obra para treinar. E por isso é que até essa nossa área do IEL, de educação e carreira, ela chegou para dar suporte para as empresas nesse sentido. Então, nós temos, por exemplo, o jovem aprendiz modelo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um grande grupo lá de Goianésia nos contratou porque eles já têm os jovens aprendizes, ele tem aquela formação de qualificação da certificadora, mas eles querem que estejam mais próximo dessas pessoas de forma em grupo e individual, para que a gente possa levantar junto com o recursos humanos os potenciais que vão ser promovidos, Interessante. vão ser efetivados. Então, essa empresa foram 50 jovens aprendizes. Eles já cumprem cota, eles já cumprem as obrigações todas lá, mas não é isso. Eles querem saber quem são as pessoas que eles estão sendo envolvidas ali e eles estão investindo dinheiro para isso. Olha que melhor cenário, né? Eu recebo o meu salário, as pessoas investem em mim, né? E eu estou lá com os melhores profissionais da área de mercado, da psicanálise, da psicologia, da administração. Uhum. Um outro grupo também bem... vou falar três modelos, que é o estagiário modelo, que é um projeto muito parecido com esse do jovem, mas ele vai puxando competências e exigências do processo. Então, aí sim, além do desenvolvimento em grupo, ele tem o individual, que é por mentorias, né? Então, o RH começa a ter essa particularidade de quem são essas pessoas que você citou, né, daqueles que realmente querem seguir na empresa ou não, né? E olha a oportunidade que o mercado vem trazendo. Tem grupos, um grande grupo de concessionária, nos procurou para a gente desenvolver juntos, eles já desenvolvem isso há muitos anos, mas o IEL entrando na parte socioemocional, né, de competências de seleção e recrutamento e também de mentoria, para o trainee. Trainee é uma grande oportunidade, né? Vamos dizer assim, o nível 3, né? Que aí, diga-se de passagem, a gente teve mais de 500 candidatos, né, para 15 vagas, para Goiás, Mato Grosso e Brasília. E o que observa isso? Não é experiência, é potencial, realmente a inteligência, porque é aplicado prova de português, matemática, conhecimentos gerais, dinâmica em grupo, né? Então, para ver como que ele lida ali com aquelas adversidades e conflitos, comunicação, né? Que é muito importante, como eles comunicam verbal e não verbal, até chegar na finalíssima com a diretoria, um salário muito bom para ficar 6 meses aprendendo, desenvolver um projeto. E tem gente aí que já virou gerente de marca lá em Brasília e está seguindo a carreira lá. Outros casos também, peguei só um. Muito interessante, né? E a gente trazendo para essa questão dos estágios, das oportunidades, né? De estágio, jovem aprendiz, você trouxe agora o programa de trainee. Pode ser que ao final do estágio, porque o estágio, o programa de trainee, essas oportunidades jovem aprendiz, elas servem também para o jovem identificar a área que ele tem afinidade, a área que ele gosta, a área que ele tem mais facilidade, ou aquela que ele de fato sabe resolver problemas, né? Agora,
Não há problema. Pode chegar algum momento em que esse jovem, nessas oportunidades, ele fale, não, vai para um estágio, você citou muitas vezes aqui, professor Augusto, a área jurídica, né? Eu tenho inúmeras aí possibilidades na área jurídica, né? Tem advocacia, eu tenho magistratura, eu tenho, né, diversas áreas em que ele pode atuar. O estágio, ele serve justamente, o programa de trainee, né, no caso, muito mais voltado aí para a área de gestão, ele serve justamente para o aluno, aquele jovem profissional, identificar a área que ele tem mais afinidade, né? Agora, ele pode chegar nesse momento e falar assim, de fato, não é essa área que eu gosto, não é essa área que eu domino, não é isso que eu quero fazer para o resto da vida. E aí chega um dilema que eu imagino que a maioria dos jovens acaba passando, porque hoje o ingresso numa universidade, muitos deles ingressam antes da maioridade, né, que é 18 anos. Muitos ingressam aí com 16, 17 anos, são muito jovens, né, e muitas vezes incentivados pelos pais ou até mesmo induzidos pelos pais a uma determinada carreira, porque às vezes é uma carreira tradicional na família, né, vou fazer direito porque eu tenho advogados da família, eu vou fazer psicologia porque a minha mãe é psicóloga, né, vou seguir medicina porque eu tenho médicos da família e na verdade não tem dom nenhum, né, para cuidar de pessoas, aquilo não é da pessoa. E ele chega no momento em que ele fala assim, não é isso que eu quero. E aí, como que a gente ajuda esse jovem a redirecionar a carreira? Escolher um novo curso de graduação, que não tem problema. Porque sempre há aprendizado. Pode não ser uma área que eu queira trabalhar para o resto da vida. O professor Augusto mesmo, né? Teve a graduação em Relações Internacionais, Letras, e agora busca o doutorado na área de tecnologia, enfim, né? Áreas múltiplas, né? E todas elas se complementam em um determinado momento da vida, elas se complementam. Se não no âmbito pessoal, se complementam na carreira profissional. Então, como ajudar os nossos alunos nesse redirecionamento? Então, acho que tem uma frase do Jung que eu gosto demais, agora vai entrar na psicologia, que ele diz assim, você pode dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Fabinho, eu acho que nós corremos tanto em busca de modernidade, de desenvolvimento, de tecnologia. Em algum momento, até estou finalizando uma palestra sobre isso, que fui convidado, e no findário eu estava falando exatamente sobre isso, né? E olha só como o nosso inconsciente, às vezes, ele grita, né? Eu escrevo exatamente isso. Em que momento nós perdemos a humanidade que nós temos para fazermos a diferença? Então, preparar para o mercado, antes de qualquer coisa, é você se preparar também para a vida. Preparar para ter desafios, preparar para ter também decepções. Nós estamos vivenciando uma geração que não consegue lidar com frustração. E isso é muito ruim. Então, o estágio, ele é muito importante. E aí você falou uma coisa, mas tem uma coisa que é pior ainda. É quando eu vou com toda a vontade do mundo para chegar ali e descobrir naquele momento que não era nada daquilo que eu pensava. Uhum. Então, isso é frustrante. Mas é o momento de eu pegar essa frustração e falar, eu vou fazer o que com isso? Então, vou recalcular a rota? É um momento de decisão, né? Sim. Ou eu vou continuar frustrado para o resto da minha vida, ou eu vou tomar uma decisão de Para mudar melhor, essa rota. né? E assim, uma coisa que você fala é muito importante. Gente, a minha geração errou muito nisso. Porque a minha geração é o seguinte, é um caminho reto. Começou, termina. Uhum. Você não tem tempo, não. Uhum. Né? Como dizem os meninos da Se engenharia, começou, agora sem vai tempo, até o irmão. final. Vai até o fim. Não, gente, hoje os meninos estão com 16, 17 anos, né? Eles estão descobrindo. E quantas vezes o aluno troca de curso, né? Chega o professor, estou aqui agora. Eu falei, opa, e aí? Não, agora eu me descobri. E é tranquilo. Mas vem uma pressão muito forte também da família, da sociedade, Sim, de, sim, sim. você não quer, não sabe nem o que você quer da vida. Mas aos 16, 17 anos, será que a gente realmente sabe o que a gente quer da vida? Há uma cobrança muito exagerada, principalmente nessa geração Z, sobre decisões. Mas uma coisa que eu acho que o mercado está mudando muito é a ideia de reconhecer também que o salário emocional é tão ou mais importante que o salário financeiro. E hoje, esse jovem aprendeu que ele não quer infartar aos 40. Uhum. Que ele quer ter qualidade de vida ao mesmo tempo que ele quer ter produtividade. Uhum. É um jovem que muita gente fala, é um jovem preguiçoso, né? Não. Ele trabalha muito desde que ele sinta-se desafiado. Ele adora um desafio.
E desde que ele né? seja recompensado por Por isso, né? isso, Ele precisa ver alguma reconhecido. vantagem naquilo que ele está fazendo. Sim, Ele não faz mais pelos outros, né? não. Então ele precisa ver vantagem pessoal naquilo, né? O que vai trazer de bom para ele, né? Então acho que essa nova geração ela tá um pouquinho diferente, né? E a gente precisa Ah. se adaptar nisso, né? Nesse Sim. novo E contexto. para melhor, viu? Eu Porque a também minha considero. geração ou infartou ou tá infartando, É, né? Adoro um somos trabalho, sobreviventes, né? somos sobreviventes, mas eu infartei aos 35, Mesmo, mesmo. professor? Eu trabalhava 16 horas. Então isso, inclusive, foi você estava falando de mudança de chave, né? Isso para mim foi uma mudança de chave. Foi uma experiência pessoal, então, a mudança de chave. Foi. Aos 35, e o médico, o doutor Tiago, falou o seguinte, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Augusto, ou você diminui e você vive, né? Ou você vai morrer antes dos 40. E eu estava num ritmo completamente desenfreado, assim, 16, 14 horas todos os dias. Eu falei, gente, eu preciso viver, aproveitar as pequenas coisas, os pequenos movimentos. E hoje essa geração descobriu, olha só, eu demorei 40 anos, Fabinho, para descobrir que o equilíbrio, ele é satisfatório e é possível. Essa gurizada, ela já entendeu isso há muito tempo. Acho que é as empresas, né, que não Sim. estão na mesma velocidade que eles. Então, elas não entenderam ainda algumas, porque muitas já estão trabalhando esses processos todos, que as pessoas têm cada um seu tempo. Mas isso não faz dele melhor ou pior, só faz ele diferente. E conviver com as diferenças talvez seja o maior, a maior Desafio, riqueza né? e o maior desafio que a gente tem hoje. E aí, nesse contexto, né, vocês trouxeram aí, professor Augusto, né, trouxe essa questão da virada de chave, a importância de a gente escutar, né, esses jovens, né, e apoiá-los quando se depararem com alguma situação em que aquilo não lhes satisfaz, né, e apoiá-los nessa mudança, né. Nós que estamos aí com 32 anos, né, nós três aqui, se nós tivéssemos 20 anos agora, né, qual conselho vocês dariam para esses jovens estudantes aí, em termos de ações, de coisas que eles deveriam fazer nos próximos 12 meses? Vamos limitar um tempo aí. 20 anos, né, se vocês tivessem 20 anos, com essa vivência que vocês têm, qual conselho vocês dariam? Dadson. Posso direcionar? Claro, por favor. Bom, primeira coisa é conhecimento e formação é uma coisa que ninguém vai te tirar. Acho que é a única coisa que a gente investe na nossa vida e que ninguém te tira. Então, primeiro continue estudando sempre. Eu estudo até hoje com quase 30 anos de profissão, 28 anos na verdade, e vou continuar estudando até, né, me permitir. Porque o mercado está aí, a gente convive com outras pessoas, cada dia, né, mais capacitadas, então a gente tem que se adequar. Então, essa é a primeira dica. Segunda, procure o ambiente de trabalho que vai valorizar o que você está aprendendo. E que tenha um clima organizacional que seja muito bom e que te faça muito feliz todos os dias, ter aquela vontade de ir trabalhar. E respeite o seu limite. Nós falamos aqui, eu também sou exemplo disso. Tive que ter algumas escolhas na vida para poder continuar vivo, né? Por causa de estresse de trabalho. Então, tenha também o seu limite e sempre se avalie, né? Se está no seu melhor momento, tanto na profissão, na vida, e se entenda mais, se conheça sempre, que aí a vida fica mais leve. Professor Augusto. Eita! Olha, eu vou falar como o Augusto de 20 anos que, né, em algum momento se perdeu ali dentro daquilo que os pais esperavam. Então, se você tem 20 anos, está entrando na faculdade, está perdido, é normal. O Augusto ansioso, né, querendo resultados, eu falo para vocês, o resultado vai vir de qualquer maneira, então não se cobre tanto. O Augusto que falava, olha, eu preciso tirar 10, hoje eu vejo que 10 e 0 é a mesma coisa, ninguém vai ver o seu histórico. Então, tira 5, passe, já tá bom demais. Mas viva, eu falo isso para meus alunos em sala, né? Então, viva a vida. 20 anos não voltam mais. Então, aproveite a faculdade, aproveite as possibilidades que a vida te traz, aproveite a vida da sua plenitude. Você não precisa ser o melhor,
Você também não precisa ser o pior, mas você precisa ser a soma que faz a diferença. Então, às vezes, o professor não vai lembrar daquele aluno nota 10, mas vai lembrar aquele aluno que pergunta, aquele aluno que, né, que de alguma maneira tem alguma soft skill que faz dele diferente. Houve um tempo que a hard skill era muito, muito direcionada para o mercado. Mas, gente, uma pessoa intragável, por melhor que ela seja, ninguém quer trabalhar. Então, graças a Deus, o mercado está mudando. Não seja essa pessoa, não. Melhore, né? Seja mais empático, seja mais feliz, seja mais grato pela vida. Porque, gente, de tudo a gente recomeça. Mas a vida, ela não reseta, não. Né? Você vai de arrasto e nunca mais volta. Então, assim, aproveite e seja feliz. Acho que essa é a melhor, ou talvez a mais preciosa, porque eu aprendi dessa forma também. É, o recado que eu posso dar para você é: seja feliz dentro das suas limitações e não tente se limitar como os outros e nem se associar a outras pessoas. Você é você. E dentro das suas possibilidades, você vai fazer o que é diferencial e aquilo que é para você importante. Então, seja diferente. Muito bem, reflexões interessantes, né? Faça o necessário. Se o necessário for tirar nota 5, que seja um 5 legítimo. De nada adianta um 10 em que você não aprendeu nada, e sim um 5 legítimo. Eu sempre falo isso. Né? Também eu comungo dessa mesma opinião. Né? A pessoa precisa ser feliz e precisa saber que existem várias oportunidades e vários campos que a gente precisa navegar, né? Andar, né? Nas várias instâncias da vida, né? Eu acho que tudo merece equilíbrio, tudo. Posso fazer só? Por favor, professor, por favor. Esses 5 e 10, chega um momento da nossa vida que eles se transformam em remuneração. Uhum. Eu prefiro ter um 5 exemplo, tá? Não é uns 5 mil reais, são $5.000. Esse 5, para mim, ele me faz feliz, ou é o 10 em que eu estou me matando e que eu estou infeliz? Exato. Eu estou destruindo relacionamentos. Exato. Bem, tem uma coisa que aparece várias vezes ao longo da nossa conversa, que a carreira, ela não é construída apenas quando surge uma oportunidade, ela é construída bem antes, né? Antes da entrevista, antes da promoção ou do primeiro cargo de liderança que esse estudante acabe ocupando. As empresas, elas estão procurando profissionais que saibam aprender, se adaptar, comunicar ideias, resolver problemas e trabalhar com tecnologia. E essas competências não surgem por acaso. E é justamente por isso que a graduação continua sendo uma das etapas importantes da construção profissional. Falamos isso aqui no início, né? Ainda é muito importante, sim, ter uma formação titulada numa instituição renomada, séria, que tem compromisso com essa formação, né? Aqui na Faculdade POG, os nossos cursos de graduação, eles foram pensados para aproximar o estudante dos desafios reais, né? Falamos da importância de ter a teoria e prática, né? Então, para trazer esse mercado para dentro da instituição desde o início da jornada, conectando a teoria com a prática, projetos que desenvolvemos aqui aos montes, né? E desenvolvimento de competências que fazem diferença dentro das organizações. Dadson, olhando para os profissionais que chegam no mercado hoje, qual é a importância de uma graduação que já prepara o aluno para a realidade dessas empresas? Eu considero a graduação um grande passo aí para o mercado de trabalho. E eu estou falando um pouquinho da graduação e as oportunidades que ela mesma dá para isso que a gente falou durante todo o tempo aqui. Para o estágio, né? Uhum. E voltando, gente, vamos pensar o quanto que é bom, vamos ser assim, eu estou... Na faculdade a gente paga para aprender. Exato. Né? No mercado de trabalho a gente recebe para aprender. Uhum. E aí, né? E o estágio é esse contexto, exatamente, né? De você e ele só receber vai como acontecer aprendizado. se eu tiver vinculado a essa graduação, que vai me dar, claro, né, uma chancela para poder estar na empresa e contribuindo com a empresa também. Porque a empresa cresce também bastante com essa Eu acho que há ganho dos dois lados, né? Dos dois Há lados. ganho dos dois lados, sem dúvida. Professor Augusto, você vive diariamente nesse ambiente acadêmico, especialmente aqui conosco no IPOG, temos a satisfação de tê-lo aqui conosco nos nossos cursos de graduação. Como é que ela pode ajudar a graduação, né? O estudante a construir não apenas uma profissão, mas a visão de futuro para a própria carreira. Você falou muito bem dessa questão do futuro, de a pessoa buscar ser feliz acima de tudo, né? Como é que a gente pode ajudar, né, esses alunos a ter essa visão?
de futuro da própria carreira? Como o Dodson disse, a graduação ela é base, Fabinho. Ela é ali que nós nos encontramos teoricamente, metodologicamente, praticamente, com o nosso eu profissional. Toda pós, enfim, mestrado, doutorado, vai ser um refinamento daquilo que nós vamos aprender na graduação. Então, é muito importante que faculdades, tal como o IPOG, consigam transformar a academia formada para o mercado, porque é o mercado que vai ou não, né, ter essa perspectiva, e que os alunos consigam compreender a importância disso. Esse 5 muito bem tirado, às vezes vale mais do que um 10 que não foi tão muito planejado, não é? Então, hoje, no mundo em que nós vivemos de tanta facilidade, ficar 4, 5 anos, gente, não é fácil. Mas eu preciso entender que muito do meu futuro depende desses 4, 5 anos que eu irei pagar para aprender, E o né? tempo passa para todos. E passa muito rápido. Né? Você fazendo alguma coisa ou não, o tempo ele é ingrato, ele passa. Né? Sim. Então é melhor deixar esse tempo passar fazendo alguma coisa que de fato me traga alguma recompensa lá na frente. Né? Eu acho que Sim. esse E o é mercado, o pensamento. querendo ou não, exige isso, Aham. né? Hoje o mercado, ele... É uma coisa muito importante que nós falamos aqui, acredito que vocês estejam de comum acordo, é que o mercado está cada vez mais exigente. Então, quando nós falamos em exigência de mercado, nós estamos falando de títulos, querendo ou não, hard skill, né? O seu poder técnico. Uhum. E hoje, um dos pontos mais fortes para medir a hard skill hoje é a questão da diplomação, Uhum. né? Então, assim, independentemente da soft skill, você precisa ter aí uma hard skill muito forte. E se você fizer nos bons lugares, com bons profissionais, até a questão do networking é muito importante. Conhecer pessoas boas que vão fazer com que você tenha um bom percurso. Talvez isso seja a parte mais importante do processo. Muito bem. Se você está justamente nesse momento de decisão, vale a pena conhecer os nossos cursos de graduação aqui do IPOG e entender qual deles faz sentido para você e seus objetivos profissionais. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora e clicar no link que está na descrição desse vídeo. Quero agradecer aqui especialmente ao Dadson e ao professor Augusto por terem participado de mais um episódio aqui do IPOGcast. Foi uma satisfação bater esse bate-papo com vocês e abro a palavra agora para que vocês possam se despedir, né, e dar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Eu estou muito feliz, muito obrigado. Te conhecer, né, voltar com esse bate-papo com o professor, que é a segunda vez que nós estamos juntos. E falando em realização profissional, acho que tanto eu quanto o professor, a gente se sente muito realizado em estar aqui falando um pouco sobre educação, sobre carreira, que é o que a gente ama fazer, o que a gente ama trabalhar. Então, conte sempre conosco, comigo. Muito obrigada, Dadson, tenho certeza mais que é uma conosco, vez. né, Conosco. Professor Augusto. Gostaria de agradecer ao IPOG pela essa oportunidade, ao Dadson, Fabini. Acho que quando nós estamos entre amigos e conversamos sobre coisas tão leves e coisas que nós gostamos, nós não estamos trabalhando, nós estamos necessariamente construindo conhecimento, né? E a você, eu quero deixar um recado muito especial para você que às vezes tem um sonho, tem a vontade, mas não sabe o que fazer. Drummond dizia que o homem é feito da matéria dos sonhos. E se é da matéria dos sonhos que nós somos feitos, então ouse sonhar. Porque o verbo esperançar e verbo é ação, é que você faz a diferença. Então, se você se esperança na vontade de crescer profissionalmente, poder dar uma vida melhor para você e para toda a sua família, então faça do seu sonho realidade, né? Projete sonhos altos e seja grande. Sabe por quê? Porque a vida ela é pequena demais para que a gente não consiga realizar esses sonhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dadson, professor Augusto, e muito obrigada a você pela sua companhia em mais um episódio do IPOGcast. Se essa conversa faz sentido para você, compartilhe com alguém que esteja justamente vivendo esse momento de início ou de reinvenção, redirecionamento profissional. Sou Fabine Romão e este foi mais um IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Até o próximo episódio.